Muito bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Então, estamos aí, né, todas as manhãs, das 8 às 9 horas da manhã, com o nosso inglês de cada dia, né? Então, estamos fazendo uma maratona de inglês aí. Para esse curso, desse curso, na verdade, que eu gosto muito, que é o English Connect One, que ele é um curso mais focado aí em pessoas que estejam mais no nível iniciante, mas todos aí têm a probabilidade aí de aproveitar isso para poder desenvolver seu inglês, tá bom? Então, assim, pessoal, lembrando que essas aulas estão acontecendo sempre de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã. Então, a gente já tem vários conteúdos aí que a gente já viu até agora, até hoje, né? Iniciamos isso aí há umas semanas atrás, e as aulas acontecem todos os dias das 8 às 9 horas da manhã, tá bom? Lembrando que eu estou gravando essa aula, tá? E estou subindo essas aulas gravadas aqui, onde eu consigo fazer compartilhamento de tela, para o meu canal do YouTube. Então, o pessoal que está assistindo aqui pelo Instagram, acompanhando pelo Instagram, infelizmente eu não estou fazendo compartilhamento aqui pelo Instagram, porque eu preferi fazer isso gravado aqui dentro de uma ferramenta que facilita aqui para mim a questão de compartilhamento de tela, as explicações e tudo. Mas essas aulas gravadas, elas estão indo direto para o YouTube, tá bom? Então, só buscar lá no YouTube, YouTube/Israel Salcedo, com 2 Os no final, que vocês vão encontrar e vocês vão ter acesso ali também aos links para a preparação dessas aulas, e também para poder acessar o manual e poder estudar aí, fora do nosso período aqui, que a gente está fazendo aí todas as manhãs, das 8 às 9 horas da manhã. Beleza? Baita ferramenta aí, isso aí, Renato. Muito bom. Mas vamos lá, vamos entrar no conteúdo então em si. Vamos perder mais tempo aqui, vamos lá. Então, estamos aí final do ano, né? Então, muita gente aí querendo aprender inglês, está pensando em deixar para o ano que vem. Por isso que eu preferi antecipar esse começo dessas aulas. Também pensei em fazer isso aqui a partir do ano que vem, mas, cara, a real é o seguinte, a gente não precisa esperar, né? A gente tem essa tendência natural aí do ser humano de sermos procrastinadores, então, por conta disso, eu preferi fazer algo diferente. Eu resolvi, agora em novembro nós vamos começar esse negócio, então, e vamos fazer acontecer aí para que as pessoas que têm interesse em aprender inglês possam começar a estudar já em seguida, tá bom? Aquela velha história, né? Por que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Então, embora a gente tenha essa tendência aí à procrastinação, a gente precisa quebrar isso, né? Quebrar esse paradigma aí para poder realmente garantir o nosso desenvolvimento. Então, vamos lá. English Connect, o One, entra lá no Google para poder ajudar vocês a encontrar aí os links, né? Aqui, como o meu eu já tenho entrado bem seguido, ele já abre direto aqui, ó, materiais do curso English Connect One. Deixa eu abrir ele aqui, e aí a gente já começa no conteúdo de hoje. Materiais do curso, vamos lá, aqui mesmo, English Connect One para alunos. Tudo bem. Então, lembrando que aqui, ó, tem um linkzinho, pessoal, que diz assim, ó, atividades de preparação online, tá? Isso aqui, basicamente, é para preparar vocês para as aulas, tá? Então, tudo que a gente vê aqui de conteúdo, tem algumas atividades aqui, através desse link, para ajudar vocês a se prepararem para esses nossos encontros, para que vocês possam ter o melhor aproveitamento daquilo que a gente está discutindo aqui, tá bom? Além disso, tem aqui o manual, tá? De instruções aqui, o manual do aluno, tem dos professores também, mas eu vou dizer para vocês aqui focarem em pegar o do aluno, obviamente, para vocês desenvolverem o que vocês precisam, tá? Que é o que a gente tem utilizado e é o que eu tenho compartilhado aqui através da minha tela. Tudo bem, já foram alguns encontros aí, até já me perdi nas contagens, acho que foram 6 aulas até agora, mas enfim, estamos seguindo a sequência aqui do manual. No dia de ontem a gente deu uma olhadinha no conteúdo, deixa eu pegar aqui para poder lembrar. É tanta coisa na cabeça, né? Então, às vezes a gente esquece. Tudo bem, o conteúdo de ontem foi relacionado à família, o de hoje também vai falar um pouquinho sobre família, os nossos parentescos. Então, vamos seguir aqui. Um detalhe importante, tá, pessoal? Lembrem de sempre, no final das aulas, um horário que vocês tiverem disponível à noite, não precisa nem ser no final das aulas, mas pode ser no final do dia, acho que é o mais ideal aqui, ó. Tem essa seção desse manual aqui, que diz My English Practice Plan, que é a minha prática de inglês, meu plano de prática de inglês, que o ideal que vocês façam aqui é registrar aquilo que vocês estão fazendo, não só através da aula. Tem aqui o primeiro tópico aqui, ó, attend class, assistir a aula. Mas fora assistir a aula, tem várias coisas que a gente pode fazer para poder praticar inglês. Tá? E a gente realmente não precisa estar morando em outro país para desenvolver inglês. Né? O Renato, que está aí, ó, nos assistindo aí, mora lá nos Estados Unidos e sabe que realmente você morar em outro país não garante que você aprenda inglês. Tá? A garantia que o que vai fazer com que vocês aprendam inglês, o que vai garantir que isso aconteça, é a prática de vocês, é a dedicação que vocês colocam ali, a prioridade que vocês dão para isso.
tá? Então, vamos lá. Então, por isso que essa parte aqui, essa seção do manual é muito boa, e, do meu ponto de vista, uma das melhores, tá? Vocês vão registrar todos os tipos de práticas que vocês tiveram de inglês durante o dia. Assistiu filme, por quanto tempo, praticou Duolingo, por quanto tempo, e assim por diante. Então, tudo aquilo que vocês fizerem, façam o registro disso, que isso aqui vai ajudar vocês a manterem ali o foco, e vocês vão perceber aquele dia que vocês estão praticando mais ou menos, tá? A indicação de tempo de prática dentro desse treinamento aqui é que vocês façam isso, na verdade, por uma média de pelo menos 10 horas por semana, tá bom? Aqui a gente está fazendo um modo um pouquinho mais no estilo maratona, tá correndo um pouquinho mais, vendo aula todos os dias, tá? Mas mesmo assim é possível que vocês coloquem em prática isso aqui todos os dias, tá bom? Mesmo que seja difícil ali colocar 10 horas por semana, não tem desculpa, tá, pessoal? Dá para fazer menos? Claro que dá. Se você tem menos tempo, faz menos. O importante é que vocês façam e tenham contato com o inglês um pouquinho todos os dias. É isso que vai garantir com que vocês realmente aprendam inglês. Tá? A gente sabe que tem vários métodos, vários professores de inglês online. A forma de estudar online explodiu nesse período aí que a gente está vivendo de pandemia. As pessoas realmente perceberam que é uma nova possibilidade e é possível realmente aprender inglês de forma online. Você não precisa ir para uma escola, ter alguém vindo até a tua casa para te ensinar, né? Você pode fazer isso de forma online, o que é favorável tanto para quem está estudando quanto para quem está ensinando. Nessa parte de ser favorável para quem está ensinando, eu falo por experiência própria, tá, pessoal? Porque realmente é muito mais tranquilo. É mais difícil acontecer ali de cancelamentos, imprevistos são muito menores, então você minimiza muito isso. Então, obviamente que ajuda vocês a manterem foco e não perderem a motivação de continuar estudando inglês, tá? Então, convido vocês aqui, ó, registrem o que vocês têm praticado de inglês, tá? Aproveitem essa sessão aqui exatamente para fazer isso, tá? Isso aqui é como se fosse um pequeno diário para registro das práticas de inglês que vocês fazem aí no dia a dia de vocês. Então, tem várias indicações aí do que fazer, né? O importante é que seja feito, tá? Mas digamos assim, que vocês têm menos tempo para praticar inglês, tá? Do que outras pessoas, enfim, que vocês não conseguem fazer essas 10 horas mais ou menos por semana, que é o que é indicado e recomendado por esse treinamento, por esse curso aqui, né? Se você tem menos tempo, faz menos. O importante é que seja feito, tá? Não tem desculpa para dizer, não, eu não fiz porque eu não tive tempo. Não, então aproveita o tempo que você tem. Não tem todo esse tempo para fazer, beleza. Você deve ter pelo menos 30, 40 minutos por dia, intervalo de almoço do trabalho de vocês. O importante é vocês conseguirem colocar em prática os conceitos e os princípios que a gente está vendo aqui todos os dias um pouquinho. Quanto mais vocês fizerem isso, melhor e mais rápido vocês vão desenvolver o inglês. Vocês não precisam esperar 5, 10 anos para realmente atingir fluência em inglês, tá? O que vocês realmente precisam é foco e objetivo, né? É isso que realmente vai ajudar vocês a desenvolver o inglês de vocês aí, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o conteúdo então? Então, a gente vai seguir falando um pouquinho aí sobre família, termos familiares, né? Deixa eu abrir aqui. Lesson Force, a gente já viu. Vimos também hobbies e interesses. Aqui, ó, esse aqui foi o que a gente viu ontem, tá? Lesson number 6. Quem faz parte da sua família? Hoje, a gente vai dar uma olhadinha aqui na lesson number 7. Então, diz assim, ó, family. Tell me about your family. Então, como a gente já viu aqui, esse treinamento, esse curso aqui, ele é bem focado e ele tem uma parte que eu gosto bastante, que é a questão de ter os objetivos, tá? Os objetivos de cada lição. Então, nós temos aqui, basicamente, os 3 objetivos dessa lição serão esses aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na minha lousa. Eu já faço as traduções dele aqui. Deixa eu ampliar isso aqui. Opa. Aí, aqui, né? Muito bem, então os objetivos dessa lição aqui são o seguinte, deixa eu só aumentar a letra aqui que ela está pequena. Aí, acho que aqui está excelente. Então, o primeiro objetivo da aula de hoje é o seguinte, diz assim, ó, I will learn to describe my family. Vou colocar a tradução aqui, ó. Vou aprender a descrever minha família. Óbvio que vai ser em inglês, né? Tudo bem, esse é o primeiro objetivo da aula de hoje. Objetivo number 2, objetivo número 2 diz assim, ó, I will learn to ask about someone's family.
Então, vou aprender a perguntar sobre a família de alguém, desculpa. Perguntar sobre a família, vou tomar um acento aqui, a família de alguém. E o terceiro objetivo, o último, mas não menos importante, né? I will learn to describe someone's family. Vou aprender a descrever a família de alguém. Muito bem, esses são os 3 objetivos que a gente tem aqui na lição de hoje, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou aprender a descrever a minha família, vou aprender a perguntar sobre a família de alguém e vou aprender a descrever a família de alguém, tá? Então, esses são os 3 objetivos da lição de hoje, desse conteúdo que a gente vai dar uma olhadinha hoje, tá? Mantendo isso em mente, a gente tem aqui, basicamente, a parte de gramática, que fala um pouquinho a respeito de alguns termos, tá bom? Então, nós temos aqui to be, o verbo to be, o have, que é o ter, então, o ser, estar e o ter, e termos que nós vamos utilizar com esses padrões aqui da gramática, tá bom, pessoal? Além disso, vamos dar uma olhadinha aqui na forma de uso adequada do verbo have, tá? O verbo have é o nosso verbo ter, em português. Então, vamos pegar esses termos aqui do verbo to be. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo aqui. Não, aqui não vai dar, então vai ter que ser aqui, ó. Eu vou pegar os termos aqui, tem alguns adjetivos. Tá, vou pegar todos eles aqui, que ali, quando eu colar, e a gente vê certinho como é que eles vão ficar. Tudo bem. Tem alguns termos aqui que, aparentemente, talvez nem eu lembre, mas vamos lá. Se eu lembrar, nós vamos tocar um ficha, senão a gente vai para o Dr. Google aqui e resolve. Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó. Ele veio todo bagunçado. Deixa eu pegar só esses termos aqui, ó. Isso não vai rolar. Então, vamos um a um mesmo. Deixa eu colocar o quadro aqui para o lado. Então, aqui, termos de verbo to be, aquilo que vocês vão comentar, que são adjetivos das pessoas, que as pessoas são, tá bom? Então, nós temos ali o... Deixa eu só trocar de cor aqui. Nós temos o tall, o thin, o old, o married e o bald, tá? Então, basicamente, aqui, cada um deles são o seguinte. Deixa eu já fazer as traduções aqui, que vai ser usado isso aqui com o verbo to be, tá bom? O tall é alto, o thin é magro, ou magra, né? Lembrando que as palavras em inglês, a grande maioria delas não tem gênero, tá? Não tem essa especificidade. Só algumas delas que realmente são bem únicas, assim, né? Que acaba isso acontecendo. Então, ou de velho, ou velha, né? Married é casado. E o bald é careca. O que é careca aí, agora já sabe como falar o termo careca, né? Muito bem, esses são padrões que nós vamos utilizar aqui com o verbo to be. Por exemplo, tá? Eu sou alto, eu sou magro, eu sou velho, eu sou casado, eu não sou, e eu sou careca, né? Então, basicamente, são os termos que a gente vai utilizar. Então, a gente vai utilizar isso aqui com todos os padrões do verbo to be. Então, vou colocar aqui em cima, ó, os padrões do verbo to be, para poder ajudar aqui no entendimento, só para lembrar, né? Então, os termos específicos do verbo to be são eles, no tempo presente, né? Am, is, e are, a depender do sujeito, tá? Deixa isso aqui em preto. Até vamos fazer o seguinte aqui, ó, vou facilitar a vida de vocês. I am, he, she, you, it, com is. E os termos de are, isso aqui é tudo verbo to be, tá, pessoal? You, we, you, they, are. Tá? Então, esses são os padrões utilizados os sujeitos. Eu sou, ele ou ela, mais coisas é ou está. Você, vocês, nós e eles são ou estão. Então, são os termos que a gente vai utilizar com o verbo to be aqui para esse padrão de uso nessas frases, tá? Então, como eu falei anteriormente. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a palavrinha tall, tá? Só para pegar como exemplo. Vou copiar ela aqui. Quero falar que eu sou alto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa conexão aqui, ó. I am tall. E assim por diante com todos os outros. Tá bom? Deixa eu apagar isso aqui, que a gente não vai precisar por enquanto. Agora vamos dar uma olhadinha com os termos que a gente vai ver aqui junto com o verbo have, que é o nosso verbo ter em português, tá? E tem uma correlação interessante entre esses dois verbos em inglês,
porque eles acabam se conectando em alguns pontos, especialmente para nós que falamos português, tá? Mas não é nada que fique tão confuso assim, são detalhes, tá bom? Então, geralmente o verbo ter, o verbo have em inglês, serve para você falar de coisas que você tem na vida, sejam elas posses ou coisas que você tem em você, tá bom? No teu corpo, por exemplo, tá? Então, nós temos aqui, ó, essa aqui está bem específica, falando sobre detalhes físicos de coisas que a gente tem, né? Então, deixa eu colocar aqui o verbo have, deixa eu só mudar de cor. Então, o verbo have é o ter, e aí a gente vai ver, dar uma olhadinha numa variação que ele sofre aqui com a terceira pessoa do singular, com he, she ou it, mas fica assim, ó. Então, nós temos aqui long hair, que é cabelo longo, blue eyes, tem termos aqui que eu tenho certeza que você já conhece, né? Olhos azuis, curly hair, cabelo encaracolado, a beard, opa, a beard, aqui, a barba e a mustache, um bigode, tá? Então, nós temos aí long hair, blue eyes, curly hair, a beard, a mustache. Então, o termo padrão aqui do verbo have, ele é realmente para falar isso. Então, vocês vão utilizar esses termos aqui para os exercícios que a gente vai fazer. Então, eu tenho cabelo longo, ele tem olhos azuis, ela tem cabelo encaracolado e assim por diante, tá? Ele tem uma barba e ele tem um bigode, tá bom? Então, mustache. Então, esses são os termos que a gente vai ver aqui. Mas, com relação ao verbo have, então, a gente vai ter aqui os pronomes eu, you, você. Vou colocar, vou fazer o seguinte, vou deixar o mesmo padrão para isso que a gente fez ali com o verbo to be. Então, nós e eles, esses todos vão utilizar o verbo have logo depois dele, tá? Com a terceira pessoa do singular, com he, she, com he, she ou it, nós vamos utilizar o padrão do verbo have como has, tá? Como a gente tem aqui num quadro aqui atrás, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, esses padrõezinhos que a gente tem aqui, ó, é o que é utilizado com o verbo have. Ele tem essa pequena variação, tá? Na terceira pessoa do singular, com he, she, it no tempo presente, sempre é onde vai acontecer as variações do inglês, tá bom? E geralmente essas variações acabam acontecendo no verbo no verbo, tá? E o que acontece? Geralmente tem uma coisa chamada super S. A gente viu isso em algumas aulas atrás, que vai ser adicionado normalmente um super S nos verbos, tá bom? Com a diferença aqui, com a exceção que o verbo have, ele não vai acontecer isso. Ao invés de ser adicionado só um verbo aqui, só de ser adicionado, desculpa, o super S, ele tem essa pequena variação. Ao invés de ser haves, tá? Ele vira has. E aí muita gente pergunta, mas por que um é have e o outro é has e não haves? Porque sonoramente has fica mais bonito do que haves, tá? Isso tem um contexto histórico, tá, pessoal? Muitas palavras em inglês tinham TH, a grande maioria delas. Hoje em dia não tem mais. Com as reformas gramaticais mudou muita coisa. Existem várias palavras com o TH no final, mas é muito menos do que era antigamente, há muitos anos atrás, do que é considerado inglês mais arcaico, tá bom? Então, essas serão as variações aqui, ó, para falar. Eu tenho, I have. Você tem, you have. Nós temos, we have. Eles têm, they have. Para falar ele ou ela, animais e coisas no singular de terceira pessoa, vai ser he has, ele tem, ou ela, she has, ou ele ou ela, animais e coisas, it has, tá bom? Então, esse é o padrão aí utilizado para esses detalhes que a gente vai dar uma olhadinha aqui na aula de hoje, tá bom? Um exemplo que a gente pode utilizar aqui, ser adicionado, por exemplo, quero falar que ela tem cabelo longo, né? Então, vai ser she has long hair. Tá? Essa é a forma adequada para isso. Quero falar que você tem olhos azuis, you have blue eyes, tá? E assim por diante. Esse é o tipo de exercício que nós vamos utilizar aqui, tá bom? Muito bem. Seguindo adiante, só para lembrar aqui, então, ó, long hair, cabelo longo, blue eyes, olhos azuis, curly hair, cabelo encaracolado, a beard, uma barba, né? Um barbudo, a mustache, um bigode, tá bom? Vamos seguir adiante aqui, que tem mais alguns termos, que essa lição aqui tem bastante vocabulário, tá? Que é o que a gente tem aqui, ó, vocabulary. Esse aqui eu acredito que eu consigo copiar todo e colocar ali de forma adequada. Muito bem, aí aqui ele veio certinho, tá? Tem uns detalhes aqui interessantes, tá bom? Então aqui, ó, a partir da palavrinha tall e short, são antônimos, tá, pessoal? São coisas contrárias. Então, tall seria alto e short
é baixinho, né? Ou baixo, né? Não precisa ser baixinho necessariamente. Vou colocar aqui, então, as traduções. Vai dar um pouquinho de trabalho aqui, vai tomar um tempinho, mas não tem problema. Alto. Short pode ser baixo ou curto, né? Vamos colocar baixo aqui, que é o contrário. O contrário de alto. Muito bem. Ó, e aqui a gente tem o thin e fat. Opa. Muito bem, agora sim. O thin é magro, né? E o fat é o contrário de magro, que é gordo, gordinho, né? É o magro. São características físicas, tá, pessoal? Vou colocar aqui gordinho, que é mais bonito do que gordo, né? Então, bom, tem vários termos aqui que eu tenho certeza que vocês já viram antes, tá? Então, nós temos aqui old e young. Então, old a gente viu ali anteriormente, é velho. Pode ser também idoso. O young é novo ou jovem. Aí nós temos aqui, ó, married and single. Married é casado. Aqui tudo vai entrar nas descrições daquelas pessoas que fazem parte da nossa família ao nosso redor, tá bom? Então, married, opa, escrevi em inglês. Para o modo automático, né? É casado, né? Isso é uma coisa interessante. Com o passar do tempo, os dois idiomas vão se misturando na mente e você fixa tão bem as palavras assim ou as ideias que você não tem a percepção de muitas vezes ou tá pensando em inglês ou português, que acaba misturando, que é uma coisa muito boa, tá? Single quer dizer que é solteiro ou solteira, né? Como eu falei anteriormente. As palavras, a grande maioria delas em inglês não tem gênero. Balde é careca, que a gente viu anteriormente. Ó, e aí aqui a gente tem, ó, long e short hair, tá? Longo e curto. Então, o short a gente viu anteriormente, não vou colocar a tradução aqui de novo. Longo também, mas aqui fica até mais fácil de reconhecer ele, né? Então, longo é basicamente, long é longo, né? Não tem muito o que fazer aqui. Short é curto ou pequeno, né? Que a gente viu anteriormente. Então, tem essas duas traduções. Aí aqui a gente tem algumas cores, tá bom? Até vou fazer o seguinte, eu vou facilitar aqui, ó, vamos deixar long, já que eu estou traduzindo os outros, né? Long, e aqui, short hair, cabelo curto. Lembrando que o short pode ser baixo ou baixinho também, tá bom? Aqui a gente tem as cores, que geralmente são características físicas das pessoas. Blonde é loira ou loiro. Black não precisa traduzir, né, pessoal? Black as pessoas já conhecem. Brown é marrom. Red é vermelho. Gray é cinza. Tá? Aqui tem um detalhe sobre esse cinza, né? Ele pode ser cinza, mas é também a forma que eles utilizam para falar cabelo branco, que é gray hair. Então, vou colocar aqui do jeito que está ali, tá? Cabelo branco. Não brando, né? Branco. Aí, cabelo branco. Aí nós temos aqui, ó, curly e straight hair. Curly é cabelo encaracolado ou crespo. Vou colocar encaracolado. Nunca escrevi essa palavra na vida, nem em português. Encaracolado. Aí. E aí a gente tem o straight hair, que é cabelo liso ou cabelo reto, né? Mais relacionado a cabelo liso, obviamente, né? Cabelo liso. E a gente tem mais algumas cores aqui. Tem algumas que estão se repetindo aqui. Tá, então, blue não precisa traduzir, né, pessoal? Brown a gente acabou de ver ali, mas eu vou colocar de novo aqui. É marrom. Black também não precisa, né? Aqui, deixa eu ver se ele vai. Então, black não precisa. Tá aí uma palavra que eu não lembro de ter visto. Hazel. E o que a gente faz aqui nesse caso? Se a gente não conhece o termo, pega aqui, copia, lá no Dr. Google Tradutor,
Translate Google ou Google Tradutor, pode ser também, né? Peraí que está abrindo. Ó, então, vou colocar aqui em inglês o termo que eu quero traduzir, que eu não lembro realmente o que significa essa palavra. Ó, avelã. Nunca tinha visto essa palavra. Então, retornamos lá para o material. Aqui, ó, até o detalhe importante, eu já mostrei isso para vocês, mas é válido, tá? Deixa eu compartilhar o áudio aqui, que vai dar para escutar aqui a pronúncia, né? Ó, a pronúncia dessa palavra fica assim, ó. Hazel, Hazel. Ó, aprenda a pronunciar. Hazel, Hazel. Tá? Então, não tem essa desculpa, pessoal, tipo, eu não conheço tal palavra, não sei pronunciar ela. Vai no Google, dá um Google aí que o Google resolve, né? Tem um cara que eu sigo aí na internet e ele fala o seguinte, Google is your mother. Então, o Google é a mãe de vocês. Tá bom? Então, foca nessa ideia aí que para ajudar vocês a aprender inglês vai ajudar bastante. Então, vamos seguir aqui, então, nas palavras. Seguindo aqui, ó, hazel é avelã, ou amêndoas, cor de amêndoas, na verdade, né? Avelã. Green eyes, olhos verdes. Muito bem. Beard aqui, ou beard, barba. Hoje está na moda, né? Galera, os homens estão usando bastante barba e bigode novamente. Bigode, mustache e glasses, que acho que é o último termo aqui. Essa aqui tem bastante palavras de vocabulário. Glasses, que são óculos ou vidro. Tá? Mas nesse caso aqui vai ser óculos por conta de características das pessoas, que as pessoas têm, né? Vamos lá. Seguindo adiante aqui, ó, nós vamos entrar aqui na primeira atividade, tá? O Lesson Conversation and Activities. Então, nós temos aqui um pequeno vocabulário que eu vou convidar vocês a fazerem. Eu vou fazer as pronúncias, fazer a tradução de cada uma dessas frases aqui, e vocês vão colocar em prática aí fora de aula e também nesse momento, né? Então, lembrem que é interessante você ter outra pessoa para praticar. Se não tiver com quem praticar, não tem desculpa, tá, pessoal? Façam isso na frente do espelho. Faça, se você tem um animalzinho de estimação, fala com o teu animal de estimação, faz na frente do espelho, grava-se, faz um vídeo de você mesmo, fazendo esses diálogos aqui, vendo pronúncia, até para ver como é que está a demonstração aí visual disso e interpretação. Lembrem de sempre, tudo que vocês forem praticar de fala, sempre se esforcem para interpretá-la de forma adequada, o melhor possível, para fazer com que isso seja realmente algo real para vocês, tá bom? Então, vamos lá. No diálogo diz assim, ó, tell me about your family. Me conta sobre a tua família. A gente já viu isso aqui algumas vezes em aulas anteriores, tá bom? E aí o personagem B fala assim, well, there are 6 people in my family. I have 2 brothers and 1 sister. Bem, tem 6 pessoas na minha família. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Esses termos a gente viu aqui na aula de ontem, tá, pessoal? Seguindo adiante, então, o personagem A fala assim, oh, I have 1 sister too. What's your sister like? Tá? E ele responde, né? Eu tenho uma irmã também. Como que a tua irmã se parece? What's your sister like? Como que a tua irmã é? Né? E o personagem B fala assim, my sister is 16 years old. She's tall and she has long brown hair. Então, minha irmã tem 16 anos e ela é alta e tem cabelo longo e marrom. Ou cabelo... como é que a gente fala isso em português? Até me esqueci agora o termo que a gente usa. Não é marrom que a gente fala, né? Mas, enfim, vocês entenderam a ideia, tá bom? Muito bem, eu vou fazer as traduções aqui. A primeira não precisa, tell me about your family, me conta sobre a tua família. Não vou fazer a tradução dessa, eu vou fazer essa aqui de baixo, que essa aqui está um pouquinho mais alongada. Só a primeira parte, tá, pessoal? A parte ali diz, I have 2 brothers and 1 sister, não vou traduzir. Tá? Essa aqui fala assim, ó. Bem, well, né? Há 6 pessoas na minha família. E eu vou traduzir, né, pessoal? In my family, castanho, obrigado, Cassinha. Cabelo castanho, e não marrom. Isso aí. Às vezes dão uns brancos, é assim mesmo. Vamos lá. Então, ali onde eu falei avelã, né? Ou brown hair pode ser também. Cabelo castanho, pessoal. Cabelo castanho escuro, castanho claro. Muito bom. Vamos lá. Então, há 6 pessoas in my family. In my family é da minha família. Não vou nem introduzir isso aqui, tá, pessoal? Não precisa. Lembrem de sempre que vocês estiverem utilizando material em inglês para desenvolver o inglês de vocês, vocês podem usar o recurso de tradução, mas somente aquilo que for necessário, aquilo que realmente vocês precisam traduzir para entender o contexto, para garantir o entendimento geral, tá bom? Muito bem, seguindo adiante, ela diz assim, ó,
Oh, I have one sister too. Eu tenho uma irmã também. Esse tu aqui, a gente está tão acostumado com me too, não vou nem traduzir, que não precisa. E aí a pergunta aqui que é interessante, que é uma forma diferente de perguntar isso, né? What's your sister like? Tá? Então, aqui ele basicamente não tem como traduzir literal. Se traduzir literal vai ficar meio esquisito, tá? Se fosse traduzir literal, seria aqui o seguinte: o que é sua irmã gosta? Então, não funciona, não faz sentido nenhum. Então, a gente tem que traduzir de forma contextual, que é a melhor forma de desenvolver o idioma, né? Tradução contextual, aquilo que faz sentido, tá bom? Então, aqui seria mais no sentido de que, como que é a tua irmã? Como é sua irmã? Irmã. Não, irmã não dá, né? Irmã. Tudo bem. E aí, na resposta lá final, ele fala assim, ó, my sister is 16 years old. Minha irmã tem 16 anos. Tá? A forma de falar a idade em inglês, eles falam que ela é tantos anos velha, tá? Essa é a forma mais adequada de falar isso em inglês, tá bom? Eles não usam o padrão do verbo have ou do verbo ter, como a gente faz em português. Ah, fulana tem tantos anos. Não, eles falam fulana é tantos anos velha, tá bom? É a forma de inglês aí para ser desenvolvida. Aqui tem a correlação entre o verbo ter e o verbo to be para nós na hora que a gente fala português. Tá? Então, em alguns termos aqui que a gente está acostumado a usar português, o padrão do verbo ter, ou eu tenho isso, eu tenho aquilo, no sentido de estar com algo, é o que a gente utiliza em inglês como verbo to be. Tá bom? Só que o padrão do verbo to be é muito mais no sentido de ser do que estar. Tá? Então, mas vamos lá. Então, minha irmã, vou colocar aqui tem, embora não tenha a palavra tem ali, essa é a forma mais adequada de tradução, tem 16 anos. Ela é alta, né? E ela tem cabelo castanho longo. Cabelo castanho longo, é isso, tá? Muito bom. Lembrem de praticar essas frases aqui, esse diálogo, mais de uma vez, 2, 3 vezes, tantas vezes quanto forem necessárias. Não só em um dia, vocês podem fazer isso em outros dias, tá? Tentem colocar aí nas práticas de vocês, tá? Tem um caderno para inglês só para fazer essas anotações. Muito bem. Então, a gente tem aqui, ó, Pronunciation Principle, então, o princípio de pronúncia, the letter E, da letra E em inglês, tá bom? Então, the letter E in English can have two sounds. A letra E em inglês pode ter 2 sons, tá? Então, nós temos aqui, ó, me, som de I, e man, som de N aí, né? Me, som de I, e man. Tem outra aqui, ó, outro exemplo, she and shall. Então, she, som de I, e shall, som de E, basicamente é parecido com o português aqui, né? Então, nós temos aqui um outro exemplo, we wet. We wet. Be bad. Be bad. Vamos à tradução aqui, então, dessas. Então, nós temos me, que sou eu, né? O man, que é homens, no plural. O she, que é ela. O shell, vocês não devem estar acostumados aí com os postos de gasolina. Shell é concha, tá, pessoal? É por isso que lá o posto de gasolina Shell tem uma concha bem grande, normalmente, né? Então, nós temos aqui o nós, o we, e o at é molhado. O be é o verbo to be, ser, estar. E o bad, com E, é cama, tá bom, pessoal? Por isso que a gente usa aí bedroom, quarto, né? Ou sala de cama. Fica meio estranho traduzir literal por conta disso, né? Por isso que o ideal é sempre traduzir de forma contextual, tá, pessoal? Muito bem. Tem uma pequena prática aqui, ó, practice, para pronúncia, tá? Deixa eu copiar essas palavrinhas aqui, colocar na lousa, separar elas aqui, fica mais fácil, tá bom? Só para ver a questão desse princípio de pronúncia e o som que a letrinha E tem, né? Muito bem. Então, nós temos aí, deixa eu mudar de cor aqui. Ó, só as pronúncias, tá, pessoal? Então, nós temos address, que é endereço. Nós temos zero, essa aqui eu acho que não precisa nem traduzir, né, pessoal? Zero. Nós temos aí September é setembro, tá? Nós temos December, tá chegando aí mês que vem. December, dezembro. Nós temos e-mail a gente está acostumado, não precisa nem traduzir. Nós temos 10, que é 10, né? Não precisa nem traduzir. Nós temos aí 10th. Esse 10th aqui é décimo, ou décima, tá? Esse eu vou fazer a tradução, que esse é importante aqui para poder lembrar. Uma palavra que geralmente é um pouco mais difícil. Décimo, ou décima. Seguindo adiante aqui, nós temos o when, que é quando. Nós temos o 3, que é o número 3, 1, 2, 3. Se vocês querem desenvolver os números em inglês,
uma dica aqui, ó, vai lá no YouTube, busca lá os números em inglês, tem música, tá? Assim como tem do alfabeto também, tá? Isso é uma forma excelente de vocês desenvolverem. As coisas mais simples, por exemplo, números, cores, que é o que a gente está vendo aqui, o alfabeto, vai direto no YouTube, busca lá no YouTube, que vocês vão ter acesso a algumas musiquinhas que vai ajudar vocês a desenvolver aí esse padrão aí de sons aí, ou entender um pouquinho melhor aí o motivo pelo qual algumas palavrinhas são pronunciadas de um jeito e de outro, desenvolver os números e as cores, tá? Então não tem muito mistério aqui não, tá bom? Green é verde, que é uma cor, né? 16 é 16, e o sleep, que é dormir, tá? Então, isso aqui é só para fazer a prática de pronúncia aqui, para verificar as diferenças do som da letrinha E, tá? Eu vou fazer a pronúncia delas aqui mais uma vez, jogo rápido, e a gente segue adiante no conteúdo, tá? Então, nós temos ali, ó, address, que é endereço, 0, September, December, email, 10, 10th, palavras com TH no final geralmente são mais chatinhas de pronunciar, mas é prática, pessoal. Tudo é prática, tudo é realmente tentar falar um pouco melhor, se esforçar aí para pronunciar, que vocês vão ser capazes de fazer isso, tá bom? Nós temos aí o when, que é quando. Nós temos o 3, que é 3. O green, que é verde. O 16, que é 16. E o sleep, que é dormir, tá bom? Então tem essas variações de som aí, nesse sentido, tá? Vamos agora para o Learning Strategy, estratégia de aprendizagem, tá? Que é o que vocês realmente precisam colocar em prática aí. Deixa eu fazer a tradução dessa, que essa aqui é importante ter o entendimento dela. Aí ela diz assim, ó, don't be afraid to ask someone to repeat something. For example, could you repeat that, please? Então, não tenha medo de pedir para alguém repetir alguma coisa. Vocês estão no processo de aprendizagem, pessoal. É assim mesmo que funciona. Vocês não vão entender as coisas logo de cara, logo de início. Então, pede para as pessoas que vocês estiverem tentando se comunicar em inglês para repetir. Perguntar não ofende, né? Como fala o nosso dizer aqui em português, tá? E isso vai ajudar vocês vão demonstrar para a pessoa que realmente você está se esforçando para entender ela. E detalhe assim, eu falo por experiência própria, tá? Quando você tem a possibilidade de tentar falar com um nativo, o cara ali é americano, inglês, enfim, não importa de onde seja, você vai tentar se comunicar com ele no idioma dele, eles respeitam você demais por isso, mesmo que você tenha dificuldade, ou que teu inglês não seja bom o suficiente para ele entender. Mas o fato de você se esforçar para se comunicar com ele no idioma dele, é isso que vai fazer com que ele respeite você mais, e ele vai ficar surpreso, obviamente impressionado, e normalmente eles vão tentar ajudar. Tá bom? Ninguém nasce sabendo um outro idioma, a gente aprende o nosso, que é a nossa língua materna. O outro idioma, seja inglês, francês, qualquer outro idioma que não seja o nosso próprio, vai dar trabalho e requer muito esforço, não tem jeito, requer esforço, requer tempo para que vocês criem intimidade com o idioma. Com o passar do tempo, o que acontece, né? Nessa lapidação, nesse processo de aprendizagem, o número de erros vai reduzindo e o número de acertos aumenta. É bem isso, tá? Você começa a cometer mais erros, por exemplo, de 0 a 10 você comete 8, 9 erros no começo. Com o passar do tempo, depois de um mês, de 0 a 10, você comete ali 6, 7 erros, tá? Depois de 2, 3 meses, esse número de erros vai reduzindo até que ele cai, você erra aí menos da metade, 2, você comete 2, 3 erros. E aí, com o passar do tempo, depois de um certo tempo de domínio, depois de 6 meses a 1 ano, a tendência é que esse número de erros seja cada vez menor, desde que vocês coloquem em prática todos os dias. Então, assim, não tem como fugir dos erros, os erros fazem parte do processo. Então, já que eles têm que acontecer, a minha recomendação é essa. Já que os erros têm que acontecer, eles fazem parte do processo, quanto mais rápido eu cometer esses erros, mais rápido eu vou conseguir desenvolver e vou começar a acertar mais. Tá? É assim que funciona. Nossa mente começa a registrar ali os erros e os acertos e começa a focar e entender aquilo que é mais correto e mais adequado, tá bom? Esse é o nosso processo mental para desenvolvimento disso, tá? Então, vamos fazer a tradução aqui, como fala ali, ó. Não tenha medo. Não tenha medo, não se preocupa. Na verdade, se tiver medo, vai com medo mesmo, tá bom? Não tenha medo de perguntar, ou perguntar não, nesse caso aqui a tradução é pedir, embora a palavra sirva para perguntar também. Não tenha medo de pedir para alguém repetir algo. Por exemplo, could you repeat that, please? Vocês podem utilizar esse termo. Você poderia repetir isso, por favor? Vou colocar aqui em vermelhinho, que é a tradução. Você poderia repetir isso, por favor? Please eu não vou nem colocar, né, pessoal? Não precisa.
Então, lembrem disso, tá? Essa é uma excelente estratégia de aprendizagem. Não tenha medo, ou se tiver medo, vai com medo mesmo, pergunta, não vai fazer diferença. O máximo que ele vai dizer é que ele não pode repetir, mas quem é que, em sua sã consciência, quando você faz uma pergunta ou pede para a pessoa repetir, vai dizer para você assim, o que não quer repetir, entendeu? Então, foquem em realmente garantir o entendimento, que é o mais importante aqui, tá? Vamos lá, o primeiro exercício aqui do Instructor Guided Practice diz assim, ó, é a prática do que a gente acabou de ver ali anteriormente, tá bom? É o mesmo diálogo, tá? Para vocês falarem a respeito da família de vocês. Então, aqui é a parte onde vocês vão fazer anotações e preencher com os detalhes referentes aos familiares de vocês. Então, nós temos ali no diálogo, tell me about your family, me conta sobre a tua família. E aí no diálogo, onde tem os espaços, diz assim, well, there are, existem ou há tantas pessoas na minha família, people in my family, I have, eu tenho tantos irmãos e tantas irmãs, ou nenhum irmão e nenhuma irmã, e aí a outra pessoa no diálogo segue na sequência dizendo, eu tenho tantos irmãos e tantas irmãs. Aqui foi o que a gente viu, eu tenho tantos irmãos e tantas irmãs também, né? E a pergunta ali, nessa parte final, what's your brother or sister, mother or father, então pai ou mãe, irmão, irmã, like. Então, como que eles são, tá? E aí no final você vai dizer ali, meu irmão tem tantos anos, ele faz tal coisa, e ele tem cabelo longo, e assim por diante, tá? Que foi o que a gente viu aí no exercício anterior. Tá bom, pessoal? Então aqui não tem muito mistério, é só preencher com as informações de vocês. E o detalhe assim, ó, que eu acho que é super favorável para esse exercício aqui, é vocês colocarem aquelas pessoas que fazem parte da vida cotidiana de vocês aqui. Porque isso vai fazer com que vocês tragam mais para a realidade de vocês, e aí para o registro mental isso é muito melhor do que você pegar um diálogo pronto, com pessoas, ali, personagens que vocês não conhecem, que isso pode ajudar, claro que ajuda, mas quando você coloca ali pessoas que fazem parte do teu convívio dentro das práticas de inglês de vocês, isso faz com que vocês desenvolvam o inglês de vocês muito mais. É muito melhor, é muito mais favorável, porque o registro disso mental é muito maior, porque é algo real, vocês não estão sendo criativos. E uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, eu já ouvi aqui vários alunos muitas vezes falando assim, teacher, mas eu não sou criativo para criar frases, criar essas ideias. Não precisa, você não tem que ser criativo. Tá? Embora todos tenham certo nível de criatividade. Mas nesse caso aqui, o melhor é não ser criativo. O melhor é pegar aquilo que faz parte do teu dia a dia, aquelas pessoas que você convive, e colocar nessas práticas. Porque com isso o registro mental vai ser muito maior. Vocês vão lembrar disso posteriormente. E esse é o ponto mais importante. Não é memorizar palavras, não é memorizar frases aqui, ter frases prontas, mas sim saber como é que elas funcionam e saber usar elas quando for necessário. Principalmente quando você faz isso baseado naquelas pessoas que te rodeiam, o registro disso é muito maior, a fixação disso é muito maior. Então, aproveitem isso, isso é uma estratégia excelente para desenvolver idiomas, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o activity number 1, né? Diz aqui, ó, who is it? Tá? Quem é esse? Exemplo. Então, nós temos um exemplinho aqui de diálogo, tá bom? Aqui a atividade vai acontecer da seguinte forma, tá? Vou explicar aqui ela direto. Eu ia ver os termos aqui, mas depois a gente faz isso, tá? Então, do lado direito, nós temos aqui vários personagens com os nomes aí. Tem Catherine, Jonathan, Ray, Emily, Simon, David, Mary, Paul, Charlotte, Steve, Stephen, Alan, Susan, Marjorie, Claire e Philip. Então, nós temos vários personagens aqui. Alguns com óculos, outros não, cabelo comprido, cabelo curto, com barba, de bigode e assim por diante, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Aqui vocês vão gerar um diálogo trazendo detalhes, características dessas pessoas, desses personagens que estão aqui. Vocês podem, inclusive, adicionar, para quem não está vendo aqui, deixa eu mostrar aqui, virar minha câmera aqui do Instagram, que daí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que eu estou vendo aqui, para vocês entenderem do que eu estou falando. Olha, então, nessa parte aqui do exercício, a gente tem essa parte direita aqui, ó, que tem esses personagens, né, que tem algumas características ali e tal, e é isso que vocês devem fazer. Vocês vão criar um diálogo, como está aqui na lateral esquerda, fazendo perguntas e dando detalhes de cada característica de cada uma dessas pessoas. Então, nós temos ali, ó, no diálogo, he is old, letrinha A. Does he have blue eyes? Ele tem olhos azuis? Ou vocês podem gerar afirmativas. Se vocês estiverem fazendo isso com outra pessoa, a outra pessoa pode fazer algumas perguntas para poder tentar identificar de qual desses personagens a outra pessoa esteja falando. Tá bom? Deixa eu voltar minha câmera aqui. Aí. Muito bem, então, tá? É esse exercício que vocês vão fazer aqui.
Tá? Vocês vão pegar características dessas pessoas, vão descrever, ou se vocês estiverem fazendo isso com outra pessoa, você faz perguntas, gera perguntas, pega um personagem como referência, começa a fazer perguntas a respeito dele, para outra pessoa tentar identificar, tá bom? É bem simples, tá, pessoal? Não tem muito mistério. Então, aqui nos termos que a gente tem nesse diálogo, no exemplo, né, é o seguinte, deixa eu pegar isso aqui, ó. Pegar ele inteiro aqui, colocar na minha lousa. Nossa, a hora está passando. Hoje está correndo o nosso tempo. Mas vamos lá. Então, nós temos aí esse pequeno diálogo, né? Então, nós temos ali, ó. Deixa eu juntar isso aqui. Deixar ele numa tela só. Vou ampliar aqui um pouquinho meu quadro. Deixa eu ver se foi aqui tudo. Example. Tá, beleza. Então, a gente tem aqui a primeira pergunta. Who is it? Quem é ele? Né? Quem é esse? Pode ser também traduzido. Tá bom? Aí nós temos aí. Quem é esse? E aí, no exemplo, a gente tem ali, ó. Vou até tirar esse exemplo aqui, que a gente não precisa dele. Então, diz assim, ó. Ele é velho, he is old. Does he have blue eyes? Ele tem olhos azuis? Essa pergunta eu vou fazer a tradução dela. Ele tem olhos azuis? Yes, he has blue eyes. Aí vocês vão dar uma olhada ali nos personagens, quem é que tem olho azul. Daí já vai começar a identificar, né? Does he have a beard? Então, ele tem uma barba? Opa, aqui a pergunta, olhos azuis. Aqui, ó. E na outra, ele tem barba? Vou deixar com barba. Em inglês eles falam uma barba, mas não precisa desse um aí. Ele tem barba? No, he doesn't have a beard. Então, não, ele não tem barba. Does he have glasses? Ele tem ou usa óculos, né? Deixa eu ajeitar meu Instagram aqui, que eu deixei toda torta a minha câmera. Sei lá, boa. Então, ele usa óculos? Ele usa óculos? Yes, he has glasses. E aí a pergunta ali no final, is it Ray? É o Ray? Vamos lá, onde é que tá o Ray ali, ó? Ó, o Ray aqui, ó. Tá de terninho, gravata, usa óculos, olhos azuis, né? E a pessoa responde, yes, é o Ray. Tá bom? Essa pergunta aqui que eu acho que é interessante. Is it Ray? É o Ray? Tudo bem. Bem simples, tá, pessoal? O importante aqui é praticar, colocar em prática, que é o que realmente vai ajudar você a desenvolver o inglês nesse ponto aqui. Tudo bem. Activity number 2, tá? Aqui é muito parecido, só que com a diferença da seguinte, que é o seguinte, tá? Diz assim, ó. Ask classmates to describe two people in their family. Então, peça para os colegas, se vocês estivessem aqui num grupo dentro de uma aula aqui, seja ela online ou no modo presencial, que é a proposta desse treinamento aqui, pede ou pergunta para os colegas, peça para os colegas descreverem duas pessoas na família deles, tá? E aí vocês vão dizer, tell me about your, e aí vocês vão colocar ali, ó, aí vocês vão dizer, me conta sobre your brother, sister, mother, father, e assim por diante. Então, me conta sobre essas pessoas específicas, tá? Ou ainda, what's your brother like? Então, como que é o teu irmão? Como que é a tua mãe? E assim por diante, tá? Ask more questions to complete the chart below. Então, faça mais perguntas para completar o gráfico abaixo. Write down what your classmates tell you. Escreva o que os seus colegas contem para você. Como a gente não está numa sala de aula aqui, o que eu vou convidar vocês a fazerem, tá? Convido a vocês a fazerem isso com amigos, com os familiares de vocês. Não precisa ser somente da família, mas aqui a proposta dessa atividade, desse tópico de hoje, é para falar referente à família. Mas vocês podem falar com outras pessoas, vocês podem falar com os colegas aí do trabalho e fazer algumas perguntas para eles ali. E fazer a descrição, como a gente tem ali, ó, classmates name. Você vai colocar o nome da pessoa, você vai colocar ali o family member, seria o irmão, a irmã, assim por diante, e aí vocês vão colocar he ou she, ele ou ela, tem tantos anos, ele ou ela é baixo ou alto, ele ou ela tem cabelo curto ou longo, tá? Então, quanto mais vocês fizerem isso aqui, melhor e mais rápido vocês vão desenvolver essa parte para características físicas de pessoas, tá? Sejam eles membros da família ou não, tá bom? Então, convido realmente vocês a fazerem isso, pessoal. É uma atividade simples, mas que traz muito benefício, porque com isso você vai desenvolvendo os termos
a gramática principalmente, mas os termos de vocabulário que realmente vão ajudar vocês aí a garantir o desenvolvimento de inglês, para que vocês possam ser capazes de falar, fazer descrições de pessoas, que realmente é algo fundamental nos nossos dias, né? Não só para inglês, tá? Mas aqui nesse caso, baseado em inglês, obviamente, para fazer com que vocês realmente tenham esse desenvolvimento do inglês de vocês e os termos que vocês precisam para isso, tá? Infelizmente, o exercício de listening não está mais disponível aqui tá? Aqui só para lembrar, vou demonstrar aqui, ó, tem um link aqui, ó, tá? Esse botão aqui, ó, onde tem um endereço eletrônico, ele não está mais disponível, não está mais funcionando. Mas vocês podem fazer práticas disso através de vídeos no YouTube. Busca ali, termos sobre família em inglês, ou diálogos referente ou que falam sobre a família em inglês, tá bom? Então, ali é para vocês escutarem e vocês tentarem entender, obviamente, o que vocês estão escutando ali, tá bom? Muito bem, chegamos ao final dessa aula, a gente vai entrar aqui basicamente na sessão da revisãozinha aí do que a gente viu hoje, tá? Então agora a gente tem aqui, ó, Now I Can, na sessão Agora Eu Consigo, né? Number one, que seria o nosso objetivo primário, né? Agora eu consigo describe my family, agora eu consigo descrever a minha família. Now I can ask about someone's family, agora eu consigo perguntar sobre a família de alguém. E now I can describe someone's family. E agora eu consigo descrever a família de alguém. Então, esses eram os objetivos da aula de hoje, né? E nós conseguimos cobrir todos eles muito bem aqui. Tem muito vocabulário aqui novo nessa aula, né? Tem vários termos aqui, tem muito vocabulário, na verdade, e eu vou convidar vocês a estudarem ela com calma, posteriormente, fora de aula. Vai lá no meu canal do YouTube, vai estar disponível essa aula aí, provavelmente alguns dias, que demora um pouquinho para poder fazer a extração aqui do conteúdo e poder subir ela para lá, mas vai estar lá, já tem algumas aulas disponíveis lá, vocês já podem ir fazendo a revisão das aulas anteriores, estudar no tempo de vocês também, caso vocês não estejam conseguindo acompanhar as aulas todos os dias aqui, não tem problema, está gravado no meu IGTV, vai ficar, eu não vou tirar isso, e no meu canal do YouTube também. Eu criei uma playlist lá só sobre esse curso, que é o English Connect One. Vocês vão ver lá, curso de inglês grátis, English Connect One, onde vai estar disponível essas aulas, com os links para vocês estudarem, para vocês usarem para preparação das aulas, que vocês podem fazer, inclusive, no tempo de vocês, tá? Se vocês estão tendo dificuldade de acompanhar aqui todos os dias, não deixa de acompanhar, não deixa de assistir, porque com certeza vão ter dicas valiosas aqui para vocês. Mas, para vocês estudarem de verdade, terem práticas e garantir com que vocês realmente consigam desenvolver o inglês de vocês, vão lá no meu canal do YouTube, se inscreve, obviamente, para receber as notificações dos conteúdos novos, mas para que realmente vocês consigam aí praticar fora de aula também, tá bom? Vocês podem pausar essa parte boa aí de você pegar um material gravado, né? Então, você pausa a parte que não entendeu, pausa para fazer o exercício e segue adiante, tá bom? Invitation to Act dessa lição diz assim, ó. Esse é um dos pontos mais importantes aqui do meu ponto de vista, tá? Sempre, tá bom? Nós temos ali, ó, que é o exercício que deve ser desenvolvido aí para esse final de tópico, na verdade, né? No final dessa lição. Describe 3 people who are in your family. Então, aqui, ó, a proposta é que vocês descrevam, vou colocar a tradução disso, descrevam 3 pessoas que fazem parte da sua família. Tá? Não sei se vocês perceberam, pessoal, mas a grande maioria desses exercícios, quando pede para fazer alguma coisa, né? Esse invitation to act, então o convite à ação é sempre pedido que vocês façam o exercício no mínimo 3 vezes, né? Sempre fala ali que é para fazer isso com 3 pessoas, 3 vezes ao dia. Eu digo para vocês assim, ó, por que 3? 3 é o mínimo, tá? Façam mais, porque realmente fazendo mais vocês vão se tornar melhores nisso, vocês vão ficar seguros, tá? O que acontece? No processo de aprendizagem, a gente precisa basicamente passar por algumas fases, né? Então, tem alguns pontos importantes, né? Então, a primeira é a fase ali de descoberta, né? Nessa fase, uma das fases de aprendizagem é a descoberta, que é quando você vê algo pela primeira vez, tá bom? E aí, posterior a isso, vocês vão seguindo nesse fluxo aí, vocês passam pela fase aí de revisão e lembrança de conteúdo, né? E a parte prática, que é quando você começa a fazer a coisa acontecer, que entra no domínio, e aí sim, a fase final, que é quando entra a fase de automação, tá? Então, para chegar nesse ponto de automação, que é o que a gente faz em português, ou aquilo que a gente já está acostumado a desenvolver de habilidades,
a gente atinge esse ponto depois de muita prática. Então, são muitas horas aí que a gente vai praticando, vai melhorando, vai vendo que fica melhor. E aí, para chegar no ponto de automação, que é o quê? Não precisar mais pensar tanto. Na verdade, a gente pensa, mas a velocidade de raciocínio é tão grande porque a gente já dominou aquilo que a gente tem a impressão que não está pensando, tá? Então, respeitem esse processo, essas fases, só que façam eles acontecer mais rápido. Você só consegue fazer isso com que eles aconteçam mais rápido, colocando em prática as coisas que a gente está vendo aqui, não só vendo aqui, mas tendo contato com o inglês todos os dias. Quanto mais fizer, melhor fica. No mínimo de 3 vezes cada abordagem, cada exercício aqui, um mínimo, tá? De 3 vezes, ou um mínimo de 3 vezes ao dia. Se vai fazer só 3 vezes, então 3 vezes ao dia. É quase como uma receita médica, né? Então o médico está receitando aí que é para fazer tal coisa 3 vezes ao dia. Com relação ao inglês, eu aqui me colocando na posição de doutor do inglês, né, como médico, digamos assim, estou recomendando a vocês a fazer todos os exercícios que a gente está conversando aqui a respeito, coloque em prática pelo menos 3 vezes ao dia, todos os dias, tá bom? Com o passar do tempo, vai ficando mais fácil, não é que fique mais fácil, mas a capacidade de vocês vai aumentar para vocês fazerem essa atividade. Então, vocês não vão precisar mais pensar, vocês vão começar a fazer isso de forma mais automática e de forma autônoma, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Excelente, eu estou bem feliz aí com o que a gente tem visto nesses conteúdos, eu tenho visto aí que a galera está me chamando aí, me fazendo perguntas, isso é muito bom, sinal que alguma coisa eu tenho conseguido ajudar aí. Então, faço esse convite a vocês, que vocês realmente se esforcem para colocar em prática o que a gente tem desenvolvido aqui juntos, e qualquer dúvida pode me chamar, estou à disposição. Lembrando, convidem as pessoas, os amigos de vocês aí, que vocês sabem que têm interesse em aprender inglês, a participar conosco aqui nas aulas, todas as manhãs das 8 às 9. Pode me fazer pergunta fora do conteúdo de aula, peço para tentar focar no do que a gente está vendo em aula, mas se tiver perguntas fora do conteúdo, pode fazer, que eu vou fazer o máximo possível para responder. Se eu não conseguir responder aqui durante a nossa aula, eu respondo, me manda um DM, me manda um DM aí, ou eu respondo na próxima aula, enfim, isso a gente, hoje em dia não tem desculpa pela questão da comunicação, a gente tem várias ferramentas, né? Você pode fazer, inclusive, na seção de comentários ali nos vídeos do YouTube, fazer perguntas ali, referente ao assunto que a gente está vendo ali, que eu vou, com o maior prazer, responder vocês aí, tá bom? É isso aí, pessoal, nos falamos amanhã, 8 horas da manhã, tamo junto, aulas todas semanas, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã, tá certo? Beijo para vocês aí, e até amanhã às 8 horas.